Olá, aluno, sou o professor Bruno Valente e vou lecionar a disciplina de Métodos Quantitativos em Economia, unidade 2. A unidade 2 se refere à integral dupla. Integral dupla é um dos tópicos mais importantes para se trabalhar dentro do curso de Ciências Econômicas. Como funciona uma integral quando existe apenas uma variável? Eu tenho um ponto A e um ponto B, o qual a minha função está compreendida. Então, você fará a diferença do ponto final da sua função, que é f de b, menos aqui o ponto do inicial. Então, como se fizesse um gráfico aqui, x e y, eu tenho a seguinte variação, uma função que varia dessa forma. Então, ela tem uma característica própria. Sendo assim, o intervalo que seria a e b seria a área. A integral nada mais do que é a área entre esses dois pontos, ou seja, o caminho que percorreu a função. No caso de integral definida, integral definida é quando se tem um A e um B, o qual você tem um caminho a se percorrer. Então, a chamada integral definida é devido a esse aspecto. No outro caso, quando existem duas variáveis que você tem intenção de estudá-las, existe então a função genérica chamada integral dupla de f, x e y, uma determinada área. O que isso significa na prática? Bom, como a integral, quando existe uma única variável, é considerada uma área, quando existem duas variáveis, é o volume da região da superfície que a função está compreendida. Bom, como funciona então o processo de integração dupla? Existe aí uma sistemática muito importante para vocês fazerem. Então, sempre parta de alguma variável que você queira fazer a integração. Nesse caso, integração em relação ao y. Não esquecer que, quando se fala em relação a y, dy, o seu x é constante, ou seja, você não trabalha com esse x. O x ele passa na sua função, mas você não vai integrar esse x durante o seu processo de integração. Então, a função genérica aqui, definida entre c e d, do meu f de x, y, está em relação a y. A outra parte da resolução é integrar parcialmente em relação a x, considerando o y constante. Logo, eu tenho dx. Então, a minha função ficará de a até b, definida em relação a x. Então, note que aqui, na primeira etapa, temos um intervalo de c a d e na segunda, de a a b. Os intervalos não podem se repetir dentro da integral. A integral inteirada, então, por fim, fica da seguinte maneira, generalizando o aspecto da teoria da integral. De a até b, abro aqui chaves, de c a d, a minha função de x em relação a y, e aqui fora, relação a x. Ou seja, aqui está dizendo que você integra primeiro essa parte e depois, com o resultado, você integra a outra parte em relação a x. Também podemos colocar dessa forma, a e b, c e d, minha função, dx, dy, juntos aqui. E claro, você separará essas integrais em partes para fazer. Então, o processo de integral dupla nada mais que é pegar uma integral dupla, e fazer em duas partes, duas integrais simples. Então, aqui é uma outra forma de representação, c e d, a e b, em relação à minha função de x, dx, dy, aqui era dy, dx, desde que seja definida, tudo bem. Então, de c a d, a a b, seria o caminho a ser percorrido, a minha função e quem será relacionado, dx ou dy. Bom, o exemplo aqui para clarear como funciona o cálculo das integrais. Bom, tem-se aqui dois intervalos definidos, de 0 a 3, de 1 a 2, e aqui a minha função, e aqui dizendo que ela tem que ser derivada em relação a y e x. Isso aqui quer dizer que é em relação. Você vai integrar elas em relação a x e a y separadamente. Então, inicialmente, deve-se calcular a integral em relação ao y. Como é que fica, então? Pega-se o primeiro intervalo e a minha função, obviamente, aqui, e, por fim, dy,
que é importante quando se diz em relação a y. Isso também nos diz outra coisa, que x é constante. Prosseguindo, quando x é constante, então, a gente pega o x, ele permanece na função, ele vai aqui, mas ele fica fora do processo de integração. Então, quem é integrado é y ao quadrado dx. Fazendo a integração, então, y ao quadrado é 2 mais 1 em cima no seu expoente, dividindo por 2 mais 1 no denominador. Então, você coloca aqui também o ponto inicial e o ponto final, e assim a resolução é essa função. Ó, perceba que o x não foi inserido em nada, o x está isolado e constante. Já a minha integral foi resolvida, y ao cubo dividido por 3, de 1 a 2. Então, substituo o meu ponto final, que é 2, menos o meu ponto final, ponto inicial, que é 1. Logo, eu encontro como resultado 7/3 de x. Então, a primeira parte foi resolvida. Então, isso aqui chama-se a primeira parte da resolução. A segunda parte é esta função. A gente já não fez a integral em relação a y, agora faremos em relação a x. Conferindo aqui. Como já fizemos num intervalo, a gente tem que tratar do outro intervalo. Então, em relação a x aqui, essa minha função vai ter que obedecer o outro intervalo, que seria de 0 a 3. Então, eu pego essa minha função que eu obtive a partir da primeira integral e faço em relação ao x. Aí sim o x passa a ser trabalhado. Como é que funciona? Então, os 7/3 de x, os 7/3 é constante. Logo, ele não está envolvido com a minha integração. Eu vou integrar apenas o x, tá? Integrando o x, que é x, 1 mais 1 no seu expoente, dividido por 1 mais 1 no seu denominador. O seu ponto inicial e o seu ponto final. E aí, resolvendo dessa forma, pega-se o quê? O ponto final menos o ponto inicial, né? Ponto inicial, substitui os respectivos intervalos e, resolvendo essa expressão, tem-se como resposta 21/2. Seguindo, um outro exemplo para fixar o conteúdo. Bom, temos dois intervalos definidos, de 1 a 2 e de 0 a 3. Minha função é x, y ao quadrado, dx, dy. Mesmo procedimento. Agora, foi colocado o quê? Relação a x. Como é que se faz a derivação em relação a integralização em relação a x? Considera y constante. Ou seja, percebe-se que você pode partir tanto desse como desse para se calcular. Então, cuidado quando for escolher a sua variável que será trabalhada, ou seja, quem eu vou deixar constante na minha situação. Bom, né, nesse caso considerou-se o y constante, ou seja, o y ao quadrado estará fora do meu processo de integralização. Bom, 0 a 3 é o meu intervalo, o y ao quadrado ficou, o meu x não, ele vai ser a mesma coisa, né, integrado desse jeito. A gente tem de 0 a 3, o intervalo compreendido, né? E aí, nesse caso, mais uma vez, perceba que nesse caso tem-se a seguinte situação. O meu y permaneceu fora, o meu x foi integrado, que ficou x ao quadrado dividido por 2, de 0 a 3, que seriam os intervalos, né, inicial e final, abrindo a expressão, ou seja, fazendo da mesma maneira que é ponto final menos o ponto inicial, tem-se a seguinte característica: o y permanece aqui, como a gente considerou constante no início, substituímos quem? O x do intervalo final, que é 3, está ao quadrado aqui, então é ao quadrado, dividido por 2, então podemos separar até dessa forma aqui, ó, para ficar mais claro. Então, essas duas expressões separadas, e aí, menos o inicial, que é y ao quadrado vezes 0 ao quadrado dividido por 2, que dá 0. Então, esse aqui vai embora. Como resposta é 3 ao quadrado 9, 9 dividido por 2, y ao quadrado. Então, a primeira parte foi resolvida. Eu coloquei em dx, eu resolvi em dx. Então, a segunda etapa terá que ser em dy. Então,
Como a gente já resolveu isso aqui, esquece. Então a gente vai resolver em relação ao dy. Só que qual foi o intervalo usado? De 0 a 3. Também esqueço esse cara aqui. Então vai ser entre 1 e 2 a minha função, considerando a variação do y. Tá? Então em relação a y aqui. Fazendo isso, tá? Y. Você pega a resposta que você teve, porque ele já está em função de y, usa a integral do intervalo que faltou, que é de 1 a 2, então você vai integrar esta função aqui em relação a y. Como isso funciona? Bom, dessa mesma maneira, intervalo integra somente o y, que só tem o y mesmo, não esqueça que o 9/2 é uma constante, ele sairá da integral. Logo, eu resolvo a integral separadamente, nos intervalos final e inicial. Final menos inicial, você tem essa expressão aqui, né? Final menos inicial, substituindo os valores de y, né, de 2 e 1, tem-se como resposta final 21 dividido por 2. Então, essa é a segunda parte. Segunda parte que é dy. Então, você pode começar tanto pelo dy quanto pelo dx. Depende de como está a sua função. Agora, vamos para a interatividade. O valor da integral dupla, que compreende o intervalo de 1 a 2 de x vezes y dy, é alternativa A, 3x, alternativa B, 2x, alternativa C, 3x sobre 2, alternativa D, 2x sobre 3 e alternativa E, 5x sobre 2. Já voltamos.